Bom dia, meu nome é Adelino da Silveira, da cidade de Mirassol. Muito honrado com o convite que nos fez nosso irmão Gerson para contar alguns casos de nosso querido irmão maior, Franciscano de Xavier. Então, quero enviar minha saudação ao Bacelli, ao Geraldinho, ao Harley, ao Gerson e a todos os participantes do Encontro de Jesus, dos Amigos de Chico Xavier. Eu vou iniciar, então, como é que eu conheci o Chico Xavier. Foi no dia 21 de julho de 1969, e quando eu fui a Uberaba pela primeira vez, ele estava atendendo uma fila enorme, e ele olhou para o meu lado e acenou, chamando-me, e eu não fui. Depois a fila andou mais um pouco, ele tornou a chamar-me, também não fui. Quando dava para ouvir, ele disse assim: venha cá, Adelino. Eu não vi aquele espaço de chão que me separava dele. Quando eu me dei conta, eu estava grudado no Chico Xavier como era ao muro. Eu era jovem, eu tinha 26 anos, eu era tão bonito, gente. E eu falei: Chico, eu tenho 703 perguntas para te fazer. Ele disse: vai fazendo, meu filho, uma de cada vez. Aquela paz dele me desconcertou. Ele disse: qual é a primeira? Eu falei: Chico, eu venho de uma família muito pobre, eu tenho um anseio intelectual muito grande, mas nunca pude estudar. E agora que eu encontrei o Espiritismo, eu estou com medo de fazer uma faculdade e a tese materialista me roubar o pouco Espiritismo que eu tenho. Aí ele disse: não, meu filho, nós precisamos estudar. Deus tem mandado livros aos homens. Aí falou do Velho Testamento, do Novo Testamento, de Allan Kardec, e nós precisamos estudar. Eu pensei assim, lá vai eu para a faculdade. Aí ele disse assim: mas não adianta ser sábio sem ter amado primeiro. Ele me deu três respostas nesse primeiro encontro que me mudaram a vida para sempre. Falou: qual que é a segunda? Olha, Chico, eu estou muito procurado por comunistas, socialistas que querem a mudança do regime por amor ao povo que está sofrendo. O que, que você me diz? Ele disse: se você tem um amor no seu coração, você não precisa de um regime que te obrigue a dividir. Divide agora. O que é que está te impedindo? Aí eu disse assim: Chico, o, o sexo, que por que que nós brasileiros éramos tão contidos em matéria de sexo, quando o sexo era praticado livremente, e citei o nome de dois países. Ele disse: mas esses dois países que você citou são os países de maior índice de suicida do mundo. Se o sexo resolvesse o problema, eles não se matavam, não é mesmo? Aí eu arrisquei a quarta. E as imensas concessões do amor livre? Ele me disse: se é livre, não pode ser amor, porque o amor é com responsabilidade. Essas respostas do Chico me mudaram a vida para sempre. E assim foi. Eu convivi com ele 33 anos. Ele esteve aqui em Mirassol umas 3 vezes. Foi padrinho de casamento de minha irmã, de uma das minhas irmãs. Então, eu vou narrar para vocês o que eu vi e ouvi perto desse homem. Devo dizer que eu nunca coloquei nos lábios do Chico o que eu não tenho ouvido dele. Então, tem vários casos anotados aqui, e um que me chamou muita atenção foi esse, como é o encontro das mães do Chico Xavier, eu intitulei esse caso como Sacrifícios do Amor. Isso aconteceu em 1997, uma terça-feira à noite. Quando nós chegamos, ele falou: minha mãe veio me visitar hoje e me disse que está se formando assistente social depois de muitos anos de estudo no mundo espiritual. E disse que não vai me aparecer mais. Eu disse a ela: mas a senhora também vai me abandonar? Ela disse: não, meu filho, imagine você que seu pai precisa reencarnar e diz que só vai reencarnar se eu vier como esposa dele. Então, eu fui conversar com Cidália,
que foi uma mãe, a sua segunda mãe, que foi uma mãe para todos vocês, e disse a ela: Cidália, contei a ela da necessidade de voltar à Terra, e você foi tão boa para os meus filhos, jamais fez distinção entre os meus filhos e os teus. Eu estava perto quando você disse que só se casaria com ele se ele fosse buscar os nossos filhos para que você os criasse. E eu tenho pensado muito nisso e vim dizer se você aceitaria nascer como minha primeira filha na próxima encarnação. Abraçamos-nos, choramos muito e na hora da despedida eu disse: Cidália, há alguma coisa que eu possa fazer para você quando for sua mãe? Ela me disse: Dona Maria, eu sempre gostei muito de música, mas jamais pude me aproximar de um instrumento. Eu sempre amei o piano. Ela disse: Pois bem, minha filha, eu vou imprimir em meu coração um desejo que a minha primeira filha venha com inclinação para a música. Jesus há de nos proporcionar a alegria de ter um piano. A essa altura da narrativa do Chico, ele estava totalmente emocionado, tinha chorado muito, e nós também. Aí ele terminou com a conversa da Dona Maria e ela disse assim: seu pai, isso era 97, seu pai vai reencarnar, eu vou ficar 3 anos do lado dele e vou renascer nos primeiros dias do ano 2000. Aí o Chico disse a ela: Mas a senhora vai nascer novamente para ser esposa e mãe? Ela disse: São sacrifícios do amor, meu filho. Até um dia. Nesse momento, disse o Chico, que ela também começou a chorar. Um outro caso, estigmas do Chico. Eu recebi um telefonema que era para eu estar no portão, se eu podia estar no portão às 6 horas da tarde. 6 horas eu estava lá. Aí ele era uma semana depois da Semana Santa, não lembro mais o ano. Aí ele disse: Eu mandei chamar você aqui porque eu quero te mostrar uma coisa. E ele estava muito fraco, sentado na cadeira, estava eu e ele só. Ele falou: Você pode me ajudar tirando meu sapato? Ele tentava tirar e não conseguia. Eu falei: Claro, Chico, de joelhos. Ajoelhei, tirei o sapato dele. Ele falou: Puxa a meia agora daqui. Quando eu puxei a meia, eu levei um susto. Tinha duas manchas, uma mancha roxa em cada pé. E aí ele tinha um esparadrapo pregado na mão, na, na frente e nas costas. Ele falou: Tira esse daqui. Eu tirei, tinha uma mancha roxa nas costas da mão. E, e ele falou assim: Isso aconteceu na Semana Santa. Eu estava deitado e senti assim, uma ferroada nas mãos e nos pés, mas não me levantei. Aí, quando eu me levantei, eu vi essas marcas aqui. Eu disse assim: Chico, você é o único espírito que eu conheço que tem as marcas do Cristo. Vamos no sabor da lembrança aqui. Ah, saudades de Jesus. É tão bom falar de Jesus, né? É, ele não podia ir ao centro, que ele estava meio doente, mas o povo ia tudo na casa dele. Estava aquela multidão em frente à casa dele. Quando abriu o portão, a fila dava alguns quarteirões. Aí nós entramos, sentamos lá do lado dele, e ele ia cumprimentando todo mundo. E as pessoas, uns falavam assim: Eu só queria te ver, eu só queria te tocar, eu só queria ouvir tua voz. E foram falando, passando e falando com ele. E as pessoas falavam com ele com aquele semblante triste. Quando se levantava, ela estava com outra fisionomia. Aí eu pensei assim: meu Deus, a aura do Chico é tão boa que parece que ele pulveriza as nossas dores e ameniza as nossas saudades.
De repente ele vira para mim e diz assim: eu não consigo compreender a bondade do nosso pessoal em vir me visitar. Eu não tenho mais nada para dar. Eu estou quase morto. Por que você acha que eles vêm? Eu disse, olhei, e ficou olhando, disse isso e ficou esperando a resposta. Eu falei, meu Deus, frente a um homem desse, a gente não pode mentir. E também não pode dizer nada que venha ofender a sua humildade, se bem que ele sempre disse que nunca se considerou humilde. Aí eu lembrei de Jesus, quando veio ter conosco, a multidão cercava a casa de Simão Pedro, as casas que ele se hospedava. E a casa do Chico estava desse jeito, gente pisando no jardim, nos canteiros, era muita gente. Lembrei também de Zaqueu, era tanta gente perto de Jesus que Zaqueu chegou a subir numa árvore para ver Jesus. Simão Pedro, quando Jesus perguntou quem tocou as minhas vestes, ele disse, bem vês que a multidão te comprime. Então, ver, tocar, sentir, é tudo que as pessoas queriam. Aí eu disse, Chico, por que você acha que eles vêm? Ele tinha perguntado. Eu disse assim, Chico, eu acho que eles estão com saudade de Jesus. Nesse minuto que eu falei para ele, antes de eu falar, eu lembrei de uma frase do Bacelli que disse assim, se alguma pessoa me lembra a divina presença de Jesus na Terra, essa pessoa é inegavelmente Chico Xavier. Então eu falei para ele, Chico, eles estão com saudade, eu acho que eles estão com saudade de Jesus. Ele ficou surpreso com a minha resposta e eu mais ainda. E o pessoal continuou passando. Todo mundo beijava a mão dele e ele beijava a mão de todo mundo. Lá pelas tantas, eu vi que os lábios dele estavam sangrando. Ele já havia beijado as mãos de tanta gente. Eu fiquei com dó daquele homem, com 88 anos, mais de 70 dedicado ao consolo. Aí eu perguntei para ele, Chico, por que você beija a mão deles? A resposta dele, ele disse assim, porque eu não posso me curvar para beijar os pés. Isso me emocionou muito, né? Eu estou correndo um pouco para aproveitar o tempo. Então, tem muitas passagens com ele. Uma das cartas, uma só, parece que é de 4 de setembro de 76, por aí, está com o perfume até hoje. As outras não. Essa tem aquele perfume característico do Chico, está impregnado na carta. Quando eu conto isso, as pessoas duvidam. Já veio juiz, já veio promotor, já veio médico cheirar essa carta aqui. E mantém o perfume até hoje. Imagina, de 76. Tem outro caso também da mãe do Chico, que é os irmãos do Arco-Íris. O Chico, quando a mãe dele morreu, o seu João Cândido foi dando os filhos para quem pudesse, porque era muito, e ele não tinha condições de criar. E o Chico caiu com uma senhora um pouco nervosa, né, que dava a ele 3 surras de vara de marmelo por dia, espetava garfos na sua barriga. Eu vi a cicatriz que ele me mostrou. E ele sofreu muito. E um dia, quando uma benzedeira falou que um menino lá estava com ferida na perna, e ela falou que se alguém lambesse aquela ferida 3 sexta-feiras seguidas, secava. Aí ele saiu correndo para o fundo do quintal, no meio das bananeiras, e rezando. Aí apareceu a Dona Maria João de Deus, e ele contou para ela, falou, olha, meu filho, isso não é remédio, mas se você fizer isso por amor a Jesus, nós vamos trazer o remédio para curar a perna dele, e Jesus vai mandar um anjo para tomar conta de você. E o Chico teve que amargar com isso. Aí o seu João Cândido, sentindo a necessidade de um segundo matrimônio, começou a procurar uma moça, encontrou a dona Cidália. A dona Cidália fez uma condição para casar com ele, se ele fosse buscar todos os filhos dele para que ela os criasse. E parece que depois tiveram mais 5 ou 6. Aí, quando o Chico foi o último, chegou naquele camisolão que se usava na época, ela abaixou para abraçar ele e percebeu que o ventre dele estava inchado por causa dos garfos que espetavam na barriga. Ela tentou levantar,
Ele não deixou, porque tinha mais senhoras na sala, ele tinha vergonha. Aí ela foi andando e deu a mão para ele e diminuiu os passos dela para que ele pudesse acompanhar. E nesse gesto dela, ele percebeu que esse era o anjo que Jesus havia mandado, porque ela estava preocupada com o tamanho do passo dele, queria que ele acompanhasse. Quando ela levantou a camisola lá no quarto, que o vento estava inchado daquele jeito, ela falou: Meu filho, quem que teve coragem de fazer isso com você? Eu vou te dizer uma coisa: enquanto eu viver, ninguém mais vai pôr a mão em você. E ela cumpriu isso fielmente. Aí o tempo foi passando e o Chico, quando chegava ao serviço, ia lá no fundo do quintal, ela estava lavando roupa e conversar com ela. E dizia assim para ela: Mãe, eu vejo espírito assim, com roupas coloridas, tal. Quem será que eles são? Ela falou: Não sei, meu filho, eu sou muito ignorante, eu não sei te explicar isso, não. Aí um dia ele voltou e disse assim: Mãe, eu já sei quem são os espíritos. Eu acho que eles moram no arco-íris, porque eles têm a roupa que eles aparecem tem a cor do arco-íris. Ela riu muito e o tempo foi passando. Aí, quando ele estava com 21 anos, ela adoeceu para morrer. Mandou chamá-la, disse: Meu filho, eu tenho muito medo que eu morra e teu pai dê os nossos filhos para os outros. Então, eu quero que você me prometa que você não vai sair de casa, não vai se casar, enquanto suas irmãs não se casarem. Ele falou: Mãe, pode ficar sossegado, que enquanto minha última irmã não se casar, eu não saio de casa. Aí ela ela teve aqueles estados de agonia, depois ela voltou e disse assim: Meu filho, sabe? Ele disse assim para ela: Mãe, não vai não. Se a senhora for, com quem que eu vou conversar sobre minhas visões? Quem que vai acreditar em mim como a senhora acredita? Aí ele disse assim: Olha, meu filho, lembra daqueles irmãos do arco-íris? Eu tenho certeza que você vai encontrá-los. E eles vão te entender como eu nunca pude entender. Aí o Chico me contou um dia que realmente ele encontrou os irmãos do arco-íris, encontrado, encarnado nas pessoas dos seus melhores amigos, seus grandes amigos. Eu trabalhava no banco e eu fui contratado para trabalhar 6 horas. Mas quem quisesse trabalhar 8 horas, o banco pagava 2 horas extras. Eu precisava do dinheiro, mas eu queria manhã livre para estudar o Espiritismo, porque eu me apaixonei de vez pelo Espiritismo. E aí um dia eu perguntei para ele: Chico, contei essa situação, eu preciso do dinheiro, mas eu não posso, eu não quero abandonar os estudos do Espiritismo. Aí ele falou: quanto que você ganharia mais? Eu falei: seria em torno de 2 salários mínimos, ou jamais o salário. Ele falou: não, é uma importância que você não pode menosprezar, é o sonho de muita gente. Eu falei: mas como é que eu faço, Chico? Aí ele ficou me olhando assim e falou assim: Jesus vai te dar uma memória melhor. Encerrou ali e eu não percebi, mas eu ia para o Nordeste dali 15 dias, mas e foi na época que ele recebeu O Irmão do Caminho, que é a poesia que eu mais declamo na minha vida. Aí eu comecei, eu falei: o ano que vem eu vou decorar esse poema para estar aí falando para o Nordeste todo. Faltava uma semana, eu comecei a ler o poema, gente, quando eu vi, está na minha memória e não saiu mais até hoje. Parece que o Chico tinha o dom de escrever na memória da gente. Vamos ver o que mais que eu tenho de lembranças assim.
Bom, o Gerson me pediu que eu falasse alguma coisa sobre o livro Kardec Prossegue. E muita gente me pergunta por que eu escrevi esse livro. Eu escrevi porque eu me convenci da verdade, de que o Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. E enfrentei muitos opositores, e, e até hoje. Mas, quando a capa estava pronta, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, a capa estava pronta, acho que vocês vão ver aí. Tem uma foto do Kardec, assim, e ele vai se esmaecendo e depois vai aparecendo o Chico Xavier. Aí eu perguntei para ele assim: Você gostou da capa, Chico? Ele falou: Gostei. Aí ele deslizou uma esferográfica assim, e falou: Aqui ele vai se apagando para assumir a sua nova personalidade. Eu perguntei para ele, porque muita gente me falava que o Chico foi uma das meninas da codificação. Aí eu não aguentei. Eu perguntei para ele. Eu disse assim: Imagina, meu filho, que aquela menina ia aguentar a prensa que eu vivo. Aí o doutor Hamilton me perguntou se eu sabia quem era ele no tempo de Jesus. Eu disse assim: Doutor, eu nunca conversei isso com ele. E como eu só dou testemunho do que eu vi, é melhor não dizer nada. Ele falou: Mas você sabe quem ele foi naquela época de Jesus? Eu falei: Eu desconfio, mas não posso dizer, porque eu não conversei esse assunto com ele. E assim o doutor Hamilton me fez as perguntas interessantes. Vamos ver se eu lembro de alguma aqui. Quando se tinha alguma frase dos benfeitores espirituais endossando o livro. Aí eu disse: Olha, tem uma do Emmanuel que o Chico me contou. Aí ele falou: Qual? Eu falei: Ele disse assim: Seu livro vacinou a doutrina. Agora, eu não estou contando isso para convencer, cada um tem suas convicções. Nunca me indispus com ninguém por causa disso. Tem outra interessante também. Eu disse assim: tem uma parte lá que eu falo, como é que as pessoas vão dizer, como é que eu tenho tanta certeza? Aí eu digo assim: eu me lembro e somente Jesus, não, e somente Deus pode anular a minha memória. Aí o Chico disse assim para mim: Meu filho, não ponha Deus, não. Ponha Jesus. É mais humilde, Jesus está mais próximo. E uma outra que eu disse assim, que estava no livro também, que eu pus assim: ou Chico Xavier é Allan Kardec, ou o Espírito da Verdade mentiu. Ele disse assim: Meu filho, não ponha mentiu, não. Ou o Espírito da Verdade se enganou. Eu não sei o que mais que o pessoal quer de prova sobre essas declarações. Está no livro Kardec Prossegue, a página aos Espíritas, em que eu iniciei assim: Digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Jesus, Mateus, capítulo 17, versículo 12. Aí eu digo: Irmãos, no ideal espírita, já nos primeiros passos do Espiritismo, ensinaram que tudo que foi dito por Kardec é importante e verdadeiro. Diante de algumas passagens, como a seguinte, todas da codificação, sinto dificuldade em aceitar raciocínio de confrades que negam a reencarnação do codificador. Começamos então com o Dr. Demeuro. De acordo com as minhas observações e com os informes colhidos em boa fonte, é evidente para mim que quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais breve reencarnará para completar a sua obra. Aí Kardec escreve: primeira notícia de uma nova encarnação. Nessa existência, não verás mais do que a aurora do êxito de tua obra.
terás que voltar reencarnado no outro corpo para completar o que houveres começado. E então, dada te será a satisfação de ver em plena frutificação a semente que houveres espalhado pela terra. Mensagem do Espírito Zéfiro, Allan Kardec. Outra, minha volta. Prossegue em teu caminho sem temor. Ele está juncado de espinhos. Mas eu te afirmo que terás grande satisfação antes de voltares para junto de nós por um pouco. Aí Kardec pergunta: o que queres dizer por essas palavras por um pouco? Não permanecerás longo tempo entre nós. Terás que volver à terra para concluir a tua missão, que não pode terminar nessa existência. Se fosse possível, absolutamente não sairias daí. Mas é preciso que se cumpra a lei da natureza. Ausentar-te-á por alguns anos e, quando voltares, será em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Essa mensagem foi ditada a Allan Kardec pelo Espírito da Verdade. Aí Kardec põe uma nota. Calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tenho de fazer e levando em conta o tempo de minha ausência e os anos da infância e da juventude até a idade em que o homem pode desempenhar no mundo do papel, a minha volta deverá ser forçosamente no fim deste século ou no princípio do outro. Está em Obras Póstumas. Então, eu concluo assim aqui no livro, dizer que Allan Kardec não reencarnou é não acreditar no Espírito da Verdade, na codificação e no codificador. Aí eu fiz uma pequena análise. Quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais breve reencarnará para completar a sua obra. Allan Kardec desencarnou em 1869. Chico Xavier nasceu em 1910. Terás que voltar reencarnado no outro corpo para completar o que houveres começado. Qual a obra não ser a de Chico Xavier que complementa a de Allan Kardec? Terás que volver à Terra para concluir tua missão que não pode terminar nessa existência. Se fosse possível, absolutamente não sairias daí. É preciso que se cumpra a lei da natureza. Para concluir a missão, era necessário renovar o corpo. Ausentar-te-á por alguns anos. A diferença entre a desencarnação de Allan Kardec e o nascimento de Chico Xavier é de 41 anos. Quando voltares, será em condições que te permitem trabalhar desde cedo. Chico Xavier começa a sua missão aos 17 anos. Sua primeira página psicografada é de 8 de julho de 1927. A minha volta, diz Allan Kardec, deverá ser forçosamente no final deste século ou no princípio do outro. Chico Xavier nasceu em 1910. Tem uma mensagem, não é mensagem. Eu compus isso que eu vou ler agora, mas assim, não tem uma palavra minha. Eu tirei de conversas com o Chico, dos livros do Chico, e fui compondo. Chama-se Procura-se um Homem, que nasceu numa obscura aldeia, pregava uma doutrina estranha, mandava amar os inimigos, perdoar as ofensas, fazer o bem sem esperar a recompensa. Estranho é que muitos acreditaram nele. Mais estranho ainda é que muitos morreram por causa dele. Há qualquer coisa de divino nesse homem, porque toda vez em que se aproxima a data em que ele nasceu, o mundo se reveste de uma nova esperança. Ele começou com 12 e hoje tem 2 bilhões e 300 milhões de seguidores em todo o mundo. Se você teve notícia desse homem, se você teve contato com os ensinamentos desse homem, não espere mais para divulgá-lo. O mundo precisa da mensagem dele. Seu nome, Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deve segui-lo para sempre. Não importa para onde ele vá. Seu poder cresce com o século. E a sua mensagem, ontem, quanto hoje e sempre, é a esperança da paz e a luz das nações. Essa página eu escrevi sobre o Chico. Que homem é este? Para escrever sobre este homem, minha incapacidade é tamanha que lanço mão de palavras e frases, lidas e ouvidas, aqui ou acolá. Tento, escrevo e apago.
rabisco e risco. Arrisco. Nem assim me é fácil expressar o que gostaria de dizer. Mas se você esteve com ele por alguns minutos, ainda que tenha sido uma única vez, não terá dificuldade em entender o que tanto quero dizer e não consigo. Que homem é este que, doente, deu saúde a incontável número de pessoas? Pobre de bens materiais, consolou numerosos filhos. Rico de bens espirituais, jamais esqueceu os pobres. Sem poder humano, orientou e consolou poderosos. Sem dinheiro, enriqueceu o século em que nasceu. Sem títulos acadêmicos, apenas com a quarta série primária, foi coautor de verdadeira enciclopédia, versando os mais variados temas sobre ciência, filosofia e religião. Refletindo a luz do Cristo, iluminou nossos caminhos. De sua boca jamais se ouviu uma palavra de pessimismo, ódio, condenação ou revolta. Sua vida foi toda dedicada a que a fé se elevasse, a esperança crescesse, a bondade se expandisse e o amor triunfasse sobre todas as causas. Que homem é esse que, apesar dos sofrimentos que experimentou em toda a sua vida, ainda consegue sorrir além do cansaço, servir apesar das doenças, sofrer sem reclamar, fazer o bem aos que lhe fazem mal, orar pelos que o perseguem e caluniam, ajudar desinteressadamente, conversar com os animais, amar todos os seres, publicar 410 livros com 20 milhões de exemplares vendidos, sem nunca receber um centavo de direitos autorais. Que homem é este que há muitos anos capa e assunto das principais revistas e jornais do país, nunca perdeu a simplicidade? Que homem é este que, após alguns anos retido em sua casa por doenças graves, bastou a simples notícia de que havia voltado a atender para que milhares de pessoas acorressem à cidade onde mora, simplesmente para ver? Que homem é este que resistiu 92 anos de massacre com a mesma paciência e serenidade dos primeiros seguidores de Jesus? Que homem é esse que nunca se cansa de fazer o bem? Nunca perguntei a este homem se ele é filho, mas deve ser, porque faz a vontade de Deus. Ele tem um jeito manso de falar, um olhar límpido como um céu sem nuvens, um sorriso franco de quem é autêntico. Esse homem não consegue mais falar sobre Jesus sem se emocionar até as lágrimas. Seu nome é Chico, nosso Chico, um homem feito só de amor. Seu nome é Chico, Chico Xavier, a paz que todo mundo quer. Essa poesia é a poesia que, quando o Chico disse que Jesus ia me dar uma memória melhor, e realmente deu. Chama-se O Irmão do Caminho e está no livro A Vida Conta, de Maria Dolores. Simeão era muito moço ainda quando escutou a história de Jesus. E acendendo esperanças na alma linda, inflamou-se de fé, amor e luz. Morando numa chota da montanha, junto de antiga estrada sem vizinho, era bondade numa vida estranha o amigo dedicado aos irmãos do caminho. Lia os ensinamentos do Senhor, mas afirmava precisar de ação que lhe exprimisse o grande amor na fé que decidira praticar. Na pequena morada pobre e agreste, cavou no solo um poço, água de mina, que ele, olhos em luz e sorrindo na face, oferecia a quem passasse, por lembrança de paz da bondade divina. Viajou-lhes a pé na vereda escarpada, se ali chegavam ao anoitecer, podiam descansar das fadigas da estrada, ouvindo Simeão que os fazia viver casos da natureza simples e selvagem. Era a história das aves de viagem que paravam por lá na primavera, a descrição dos melros e dos ninhos que defendiam valorosamente os frágeis filhotinhos, a saga do pardal inteligente que lhe comia as uvas do quintal. Em seguida, Simeão falava aos interlocutores das lições de Jesus, da beleza das flores, do sol no amanhecer e das flautas do vento. E se alguém lhe indagava de onde vinha para a estreita choupana que o detinha, informava de jeito improvisado que lhe foram pequeno enjeitado às portas de um convento. Crescera trabalhando em lavação de pratos,
mas amava Jesus de tal maneira que, homem feito, o mosteiro lhe doara o recanto de mar e os restos da tapera abandonada na montanha empedada, onde ele cultivava uma antiga parreira. Quando a noite avançava, o irmão do caminho, colocando em trabalho a candeia de azeite, dava a cada viajante a tigela de leite que provinha das cabras que criava. Mas não ficava só nisso. Fizera Simeão um compromisso. Recordando Jesus ante os 12 primeiros seguidores, lavava os pés de todos os viajores e depois, enfim, uma prece ligeira antes que cada um deitasse na própria esteira. Simeão alcançara os 80 janeiros, trabalhando e servindo dia a dia, sem quaisquer outros companheiros que não fossem viajantes, a pedindo pousada, descanso, companhia, uma noite de paz com um copo de água fria. Certa noite chuvosa, escorada a um bordão, de corpo já recurvado para o chão, o estimado velhinha sentia-se sozinho. De quando em quando abria a porta. Podia haver alguém varando a noite fria e morta, mas não vinha ninguém. Era Natal. Quase ninguém saía dos recessos do lar, a fim de relembrar a noite que trouxera o grande dia. Antes de recolher-se, Simeão, meditando em Jesus, colocou sobre a mesa uma flor lirial da natureza e depois sobre ela, com a medalha singela, uma efígie miúda de criança, com Jesus pequenino na lembrança. Em seguida, deitou-se fatigado, deixando a muito custo o apoio do cajado. O velhinho velava ouvindo a voz do vento. Lá fora o temporal fizera-se violento. Alta noite, porém, uma voz chamou baixinho. Simeão, Simeão, meu irmão do caminho. Quem sois vós? Respondeu o interpelado, um peregrino desacompanhado. Rogo pousada, irmão, clamou o forasteiro. Ergueu-se devagar o cansado hospedeiro. Fez luz, abriu a porta, mas o vento apagou a chama semi-morta. Entrai, disse o velhinho. Agora sei que não passarei o Natal sozinho. Acendendo de novo a mecha da candeia, ante o brando clarão que renasce e se alteia, Simeão viu o recém-chegado a se acolher num canto. Era um homem de rosto triste e doce, calado qual se fosse alguém a ouvir os próprios pensamentos. Simeão enxergou-lhe os pés sangrentos, os cabelos molhados, fez fogo para dar-lhe o leite quente, e ao estender-lhe a mínima tigela, perguntou-lhe o viajor, por que a flor singela que ele notava sobre a mesa ali em frente? Simeão disse ao peregrino, estamos no Natal, e muitas vezes eu penso que Nossa Mãe do Céu, em seu amor imenso, era uma flor de Deus dando a luz do mundo. O homem sorriu, sem nada comentar. O velhinho, entre passos incertos e mal firmados, sempre movimentando a luz acesa, trouxe uma bacia de água morna e leve, mergulhando os pés ensanguentados. Ao ver os dedos maltratados, ao repetir nas pedras do caminho, Simeão disse ao viajor tomado de surpresa, quanto sangue verteis, como tendes andado? O homem, é, o homem trouxe, sempre movimentando a luz acesa, trouxe uma bacia de água morna e leve, mergulhando nos pés ensanguentados. Ao ver os dedos maltratados, disse ao viajor tomado de surpresa, quanto sangue verteis, como tendes andado? Deu-lhe o estranho viajante essa resposta leve. Deus te abençoe, amigo, a assistência bem-vinda, mas creio que devo andar por muito tempo ainda. De joelhos, Simeão lhe lavando os pés com infinito carinho, ao refletir nas pedras do caminho, ao lhe tocar nas chagas abertas a fim de removê-las, viu que aquelas chagas eram duas estrelas. O velhinho, assombrado, buscou fitar as mãos com ternura e respeito e viu que estavam nelas grandes marcas da cruz, luminosas e belas, ampliando o fulgor que lhe envolvia o peito. Ele grita chorando de alegria. Jesus! Mas então sois vós, Jesus? E o Senhor, levantando as mãos em luz, disse abraçando o ancião, vem a mim, Simeão.
É chegado o teu dia de repouso e de luz no mais além. Simeão esqueceu a velhice e o cansaço e pousou a cabeça em teu recado. Depois do amanhecer, outros viajantes chegaram como Dante, pedindo água, descanso, reconforto. Mas viram que Simeão, o irmão do caminho, de joelho, parado ali sozinho, muito embora sorrisse, estava morto. Gerson, amigo, um afetuoso abraço de união e amizade a você, ao Bacelli, ao Geraldinho, ao Harley e a todos os que participaram desse 17º encontro dos amigos de Jesus e Chico Xavier. Um Feliz Natal e que Deus nos abençoe a todos. Obrigado.